Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a vocês, nossos queridos amigos, amigas, alunos, alunas, futuros e futuras policiais. Tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente, gostaria de pedir que, se não estiverem inscritos no canal, que se inscrevam, acionem o sininho, porque assim, sempre que a gente trouxer conteúdo novo aqui no YouTube do Dedicação Delta, os senhores e senhoras serão devidamente notificados. E fiquem atentos, porque a gente está postando conteúdo diário, seja através de vídeos menores, pequenos, com dicas diretas e objetivas, ou com o nosso projeto Alvo Certo, onde sempre são abarcados os mais variados e importantes assuntos das mais importantes disciplinas para a sua aprovação. Peço ainda que comentem aqui abaixo qual tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui nos nossos vídeos. A gente está acompanhando o que vocês têm colocado nos vídeos e tentando, à medida do possível, atendê-los. Peço também que comentem qual ou quais certames os senhores e senhoras irão prestar nos próximos tempos, para que a gente, sabendo qual é a banca, qual é a prova, a gente consiga adequar as nossas dicas, tudo bem? Curtam o vídeo também, por favor, e compartilhe com os amigos, principalmente aí, se você tem um amigo, se você tem uma amiga que vai fazer prova oral nos próximos tempos, principalmente que envolva a disciplina de Direitos Humanos, porque eu já firmei o compromisso com vocês de trazer aqui dicas rápidas, diretas e objetivas sobre a temática de Direitos Humanos para a sua prova. Aproveito ainda a oportunidade para mostrar para vocês o nosso manual de prova oral, que saiu junto à editora Ridel, e nele a gente tem tanto de forma escrita como através do QR Code em vídeo, perguntas e respostas das disciplinas mais cobradas nos concursos públicos. A gente tem aqui direito constitucional, administrativo, processo penal, legislação especial e também direitos humanos. Então, rapidamente me apresentando ao final para vocês, para quem ainda não me conhece, eu chamo Gabriela Duó, sou professora aqui no Dedicação Delta e também no Dedicação Policial e estou atualmente aprovada nos concursos públicos de delegada de polícia nos estados de São Paulo e também no estado do Espírito Santo. E aqui, essas dicas de direitos humanos servem para todo e qualquer concurso que cobre a disciplina, mas principalmente se você vai fazer a prova de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo, a prova oral que se aproxima, porque aqui a gente traz apontamentos que não são tão vistos diariamente aí no meio policial, que a gente sabe que direitos humanos acaba não sendo a matéria de predileção de nós das carreiras policiais. Eu também, quando estudava, tinha muita dificuldade, mas quando a gente pega gosto, quando a gente pega jeito, a gente passa a entender melhor e até gostar da matéria. O que a gente não pode é confundir aspectos sociais e políticos, e aí, desde que de forma respeitosa todos têm absoluto direito de ter suas posições, a gente não pode confundir esses aspectos com o aspecto jurídico, ou seja, para fins de concurso público. Então aqui, nessas dicas, a gente não está falando de política, de direita ou de esquerda, o que a gente está é trazendo conteúdo jurídico que vai aparecer na sua prova. Dito isso, vamos lá? Bom, galera, então continuando os nossos estudos, e já que no último vídeo a gente falou sobre as fases do processo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, a gente vai começar a abordar cada uma delas naquilo que você precisa saber em direitos humanos. Comecemos então aqui com a fase da assinatura. Primeiramente, quem é que faz a assinatura desse Tratado Internacional de Direitos Humanos? Pessoal, como regra, ela é feita pelo Presidente da República, aqui como uma manifestação do poder executivo ou por seus representantes capazes, tudo bem?
Então, fiquem atentos a isso. Na fase de assinatura, a gente também já deixa junto ali, já faz um combo da fase de negociações. Então, a gente tem negociações e assinatura, finalizando essa primeira fase do processo de incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos. Aprofundando um pouquinho, e aqui com base em Caio Paiva, digo para vocês o seguinte, que ele muito bem aborda essa temática. Sobre o trâmite, ao assinar o Tratado Internacional de Direitos Humanos, o que é feito? Bom, o ministro das Relações Exteriores, anotem porque a sua banca pode trocar por outra pessoa, ele prepara uma exposição de motivos, na qual ele sedimenta, ele materializa os fundamentos, as razões, os motivos da assinatura e solicita ao presidente da República que ele envie através de uma mensagem, o ato é denominado mensagem, enviando o texto ao Congresso Nacional. Então, o presidente da República ou seus representantes capazes negociaram e assinaram o Tratado Internacional de Direitos Humanos. Isso chega até o ministro das Relações Exteriores, ele prepara uma exposição de motivos com esses fundamentos e encaminha ao presidente da República para que o presidente, por mensagem, envie o texto ao Congresso Nacional para que se dê sequência à incorporação desse tratado. Anotem ainda, isso aqui tem muita cara de prova, fiquem atentos, que a submissão ao Congresso Nacional, ela é, pessoal, vejam isso aqui, ela é uma decisão discricionária. Isso aqui pode cair tanto em direito administrativo, direito constitucional e direitos humanos. Então, ela é discricionária e o seu examinador pode trazer na sua prova que ela é vinculada, o que tornaria assertiva incorreta. Ela é discricionária, submetendo-se, pois, a um juízo de conveniência e oportunidade ao presidente da República, tá ok? E ele, portanto, vai avaliar, com base nas circunstâncias pragmáticas e jurídicas postas à sua disposição, a conveniência sobre se encaminha e, em decidindo que sim, que vai encaminhar, quando o fará. Fiquem atentos a isso, tá? A apreciação legislativa, pessoal, ela vai iniciar-se pela Câmara dos Deputados, onde, se for aprovado o texto, ele seguirá para o Senado. Então, isso vai cair na sua prova de direitos humanos ou direito constitucional. A apreciação legislativa para a incorporação de um tratado internacional de direitos humanos tem início na Câmara dos Deputados, depois vai ao Senado, tá? Qual é a natureza jurídica do ato normativo que formaliza, que materializa, que dá voz à decisão do Congresso Nacional, no sentido de sim, de internalizar, de incorporar um tratado internacional de direitos humanos? Vamos lá, ó, cara de prova também. Ela vai vir por meio de um decreto legislativo. Acorde e preste atenção. Decreto legislativo, tá? Anotem ainda que um único decreto legislativo pode aprovar mais de um tratado. A exemplo do que já aconteceu, olha que pergunta boa para uma prova oral, no decreto 186 de 2008, de leitura obrigatória pelos senhores e senhoras. Esse decreto aprovou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Percebam que não é correto você dizer pessoas deficientes e seu protocolo facultativo. Aqui já chamo a atenção de vocês para uma coisa. O protocolo facultativo, ele vem, em verdade, para complementar o texto inicial
essencial de um tratado internacional. Então, ele vem dando ali mais um mecanismo de apuração de atos, como, por exemplo, traz o mecanismo de petições individuais, de petições interestatais, beleza. Ele vem ali, de alguma forma, entre aspas, complementando um tratado já existente. Mas ele goza autonomia e independência frente a esse tratado. Então, por exemplo, a gente precisa de um processo de incorporação para a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e outro processo de incorporação do Protocolo Facultativo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, gozando, portanto, de autonomia. Fiquem atentos a isso. Mas o que pode acontecer é o mesmo decreto legislativo, aqui nessa fase da apreciação legislativa, que é a segunda fase no processo de incorporação ao Tratado Internacional de Direitos Humanos, já aprovar mais de um tratado, ok? Entenderam isso? Comentem aqui. Pessoal, ainda lembrem-se que até a fase da ratificação, que é a próxima fase, é a terceira fase, o Congresso pode se retratar da aprovação do tratado. Eu acho que isso aqui é o ponto mais importante da nossa dica de hoje, porque se você se deparar com essa pergunta na prova oral, atentem-se, acordem. A tendência do erro pode existir, mas você não vai errar, porque você vai registrar que o Congresso Nacional pode sim se retratar, ou seja, voltar atrás da sua decisão dada na fase de apreciação legislativa, no sentido de anuir, de concordar com a incorporação do tratado. Bom, seguindo então, se o Congresso decide por não aprovar, ou seja, por excluir, por reprovar determinados dispositivos daquele tratado, o presidente não terá outra saída que não seja opor reservas. E a gente já estudou em vídeos precedentes o Instituto da Reserva. Ou se ele não quiser opor reserva, ele vai não ratificar o tratado e, portanto, não dar sequência nas fases do processo de incorporação, ok? Anotem ainda, isso aqui também é importante, que é justamente nessa fase, a fase da apreciação legislativa, que o Congresso Nacional pode. Vocês estão prestando atenção nessas expressões, pessoal? Isso aqui tem cara de prova, tá? É pode e não deve. Pode submeter o tratado a um procedimento especial ou qualificado para lhe conferir status equivalente ao de emenda constitucional. Ali, sob o rito do artigo 5º, parágrafo de número 3 da Constituição Federal de 88, que foi introduzido a partir da emenda constitucional número 45 de 2004, onde um tratado, se incorporado naqueles trâmites, com aquele quórum, daquela forma que a gente ainda vai tratar, ele vai ter natureza ou status equivalente ao de emenda constitucional, passando a integrar não só o bloco de convencionalidade, como também o bloco de constitucionalidade, sendo o parâmetro para o controle de constitucionalidade e do controle de convencionalidade. Prestaram atenção? Entenderam? Foi útil para vocês? Espero que sim, pessoal!